Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui. Gente, movi céus e terras para estar aqui, sabia? Movi céus e terras para estar aqui. Vocês sabem o que aconteceu essa semana lá em Criciúma? Quem é que está sabendo, né? A minha casa fazia parte daquele... a cidade foi sitiada por bandidos e a minha casa fazia parte do cerco deles, nosso apartamento. Então, passei muito medo. Cogitei cancelar todas as agendas, porque eu não ia ter condições. Eu não sabia como que ia ser após, né? Mas, graças a Deus, pela glória dele, que o tesouro de Criciúma não estava nos bancos. O tesouro de Criciúma são as pessoas daquela cidade. E nenhuma vida foi ceifada, nenhuma vida. Em 2 horas de tiro incessante, sem parar, de armas que só o exército tem, nenhuma pessoa morreu. Apenas 2 se feriram, mas foram guardadas pelo Senhor. O tesouro de Bauru não está nos bancos. O tesouro da sua cidade não está no banco. Porque Deus escolheu depositar o maior tesouro na vida de pessoas. É isso, é assim que o céu pensa, é assim que o céu faz. Enquanto muitos correm atrás de tesouros terrenos, Deus nos ensina e nos chama a buscar aquele tesouro que a prata, né? O ouro não vai ficar, não vai se perder, onde o ladrão não vai roubar, onde nada vai arrancar de nós aquilo que nós temos no Senhor. Então eu estou muito grata a Deus por ter chego aqui, por estar aqui com vocês, porque a fidelidade do Senhor, ela nos alcança, a fidelidade do Senhor nos guarda, é ela que nos conduz. Se você é uma mulher que está sendo conduzida pelo Espírito Santo, pela verdade que há em Deus, você vai perceber o Senhor te conduzindo nos detalhes, te conduzindo nas mínimas coisas. Talvez hoje nem daria para você estar aqui. Foi uma luta para você estar aqui. Mas o Espírito Santo, Ele foi abrindo o caminho e você foi vindo e foi entrando, porque hoje o Pai vai falar ao seu coração. Eu moro em Criciúma, Santa Catarina, como já falei, sou esposa do Telmo Martinello, sou mãe da Vitória e da Isabela. A Vitória tem 16 anos e a Isabela tem 5 anos. E nós pastoreamos a igreja Abapai Church lá em Criciúma. Deus tem feito algo lindo naquele lugar. E quando eu entrei aqui hoje, eu me alegrei tanto com esse lugar. Me alegrei tanto com a pastora Larissa, porque nós nos conhecemos lá em Marília. Foi uma conexão tão de Deus, né? O coração se apegou. E eu dei a palavra, eu nem sabia do que estava acontecendo, do que estava prestes a acontecer, mas o Senhor sabia. E Deus já estava sinalizando, e como é bom nós caminharmos com as pessoas e nós vermos os processos, as estações que elas vão vivendo. E quando você caminha com Deus, você vai crescendo, não tem como você ser puxado para trás, você vai crescendo, ainda que como uma flecha Ele te puxa para te impulsionar mais longe. Então eu glorifico a Deus por essa igreja linda, maravilhosa, esse corpo de Cristo, né, que está aqui junto, em Bauru, fazendo a diferença, muito feliz. Bom, mais feliz ainda porque nós estamos aqui na última reunião de mulheres do ano, culto de mulheres. E se você for ver, Deus tem levantado reuniões de mulheres, conferências de mulheres, no Brasil todo e no mundo todo. Nunca se viu tanto. Quem aqui é cristão há mais de 20 anos, evangélico há mais de 20 anos? Você lembra que não era assim? Lembra? Não tinha tantas reuniões de mulheres, não tinha tanta conferência. E aí, gente, o que aconteceu? Uma vez eu fui ministrar em Curitiba. Ai, falei o nome da cidade, não é para falar. Jesus me ajuda, agora não posso contar a história. Bom, mas eu fui ministrar em Curitiba, agora já falei. E uma das mulheres que estavam lá falou assim para mim: ai, é uma moda agora, né? Esse negócio de reunião de mulheres, conferência de mulheres, é moda, né? Eu fiquei meio assim de entrar nessa moda. Eu falei: como assim, minha querida? De fazer um culto para mulheres. Assim, você fez esse culto porque todo mundo está fazendo? Falei para ela. E ela eu disse: não faça isso. Isso não é uma moda, isso é um movimento do céu. O Senhor está chamando e recrutando as mulheres, levantando as mulheres em todos os lugares. É algo tão interessante que eu lembro quando nós começamos a nos reunir lá em Criciúma, uma mulher de São Paulo que nem me conhecia, ela disse assim para mim: Vivi, eu fui orar pela tua reunião de mulheres, porque aconteceu um crescimento explosivo, que eu fiquei tão impactada. E ela disse assim para mim: eu vi um anjo do Senhor tocando um chofar no portão da igreja.
Tem anjos do Senhor tocando chofar e eles estão conduzindo mulheres até um lugar de entrega. E são mulheres que estão na cozinha, limpando casa, estão lavando roupa, estão lá no trabalho, no escritório, na loja, onde elas estiverem, elas estão ouvindo o som desse chofar e elas estão se posicionando num poderoso exército que Deus está levantando sobre a terra. Porque a profecia que nos Estados Unidos saiu uma profecia faz uns 3 anos atrás, que Deus ia derramar um novo avivamento sobre a terra, Deus ia vir novamente. E esse avivamento ia vir através das mulheres. As mulheres iam ser as precursoras desse grande avivamento. Gente, eu creio nisso. Eu creio que Deus está fazendo algo incrível no meio das mulheres. Deus está estabelecendo a vontade dEle de uma forma tão perfeita. E esse ano, né, tão improvável. E é engraçado que, olha que interessante, o ano de 2020, eu não sei se você em 2019 ouviu falar do ano de 2020 com uma expectativa muito grande. Você ouviu? Muitas pessoas falando, porque 2020 vai ser demais. E foi mesmo. Foi demais. 2020 vai ser algo que nunca foi visto, verdade. E 2020 vai ser um som dobrada, verdade. Dobrada de tudo, né, gente? Meu Deus. E aí a gente vê um ano de 2020 que Deus começa a alinhar o nosso coração e começa a alinhar a igreja. É um ano que, para mim, ele foi igual João Batista, porque o ministério de João Batista é difícil de engolir. Tem alguns ministérios, não é? É difícil de engolir, ele chamar assim, vem cá, raça de víbora, se batizar. É difícil de engolir algumas coisas, principalmente, muitas vezes, numa igreja, a igreja brasileira, infelizmente, é uma igreja que está muito imatura, que precisa amadurecer, que precisa encontrar o seu lugar, que precisa parar de tomar leite e começar a comer alimento sólido, que precisa tomar posse, pega a mão na espada e vai na tua postura, na tua posição. Uma igreja ainda preguiçosa, que ainda tem problema com oração, com jejum, ainda tem problema que buscar o Espírito Santo. Ela prefere as conferências famosas, ela prefere os ministros famosos, e o Senhor está dizendo, filha, não são eles que vão te dar autoridade, não são eles que vão te construir, mas é uma caminhada comigo constante. E o Espírito Santo está começando a acordar a igreja. Acorda a igreja, não é nas plataformas, não é nos ministros que estão vindo de fora, mas é em mim, no meu espírito, lá no seu quarto. Quando você fecha a sua porta do seu quarto e eu te encontro lá. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo, o Evangelho de Cristo, para ser pregado, ele não precisa de enfeite. Jesus é suficiente. Você não precisa ter um estilo, você precisa ter Jesus. Você pode ser uma mulher improvável, que fala errado. Deus não tem problema com quem fala errado, Deus tem problema com quem vive errado. Porque muita gente fala muito bonito, tem a Bíblia decorada, fala tudo, mas você vai olhar para a vida dela, não tem nada de Deus, não caminha com o Senhor. E se o ano de 2020 foi um ano que Deus alinhou, eu acho tão lindo quando a gente entra no reino de Deus. Quando você entra no lugar, você pode ser o bambambam lá fora. Mas quando você entra no reino de Deus, Deus libera a unção de João Batista. Porque ele vai alinhando, aquilo que é muito alto, Deus vai abatendo. E aquilo que é muito baixo, Deus vai nivelando. Para preparar o caminho do Senhor. É interessante que lá na igreja eu fico só olhando a forma de Deus agir e eu fico me maravilhando. Às vezes eu estou sentada só olhando, eu não preciso fazer nada, o Espírito Santo está agindo. Ô, gente, estou incomodada com esse salto, eu vou tirar. Eu estou andando só de tênis e de coturno ultimamente, mas a roupa que eu trouxe para usar de tênis não deu certo, gente. Aí, já aconteceu contigo de tu fazer uma... Deixa eu tirar isso aqui, em nome de Jesus. Isso aqui é o passado. Deus está fazendo isso aqui, ó, tirando a mulher do salto e colocando elas com um sapato confortável, para elas correr alturas, subir montanhas, em nome de Jesus. E é isso que o reino faz, ele vai nivelando. Glória a Deus, é isso, agora sou eu, agora estou feliz. Gente, e aí eu vejo pessoas que em outros lugares eram, uau, o fulano está congregando contigo. Aí eu digo, tá, o fulano tá. Aí congrega aquela pessoa simples, humilde, que... Aí lá na igreja, a pessoa simples, humilde é que tem autoridade. Quando ela abre a boca, o céu desce.
Aí aquele que era, aquele lá, ele se constrange, fala, não, aqui eu não sou nada, eu preciso de Deus. Eu vejo Deus nivelando as coisas. Deus tem o poder de nivelar a sua vida, por isso, se prepare porque eu vou te falar, 2021 vai ser um ano que Deus vai levantar os improváveis. Eles vão dizer assim, ela, tem certeza? Tem certeza que ela é ela? Mas ela, olha o passado dela, pois é. Apesar do passado dela, porque Deus Ele ama levantar mulheres pecadoras do chão, olhar nos olhos dela, não julgá-las, dizer, filha, vá, não peques mais. O seu passado não tem poder para impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. O Espírito Santo, Ele está aqui hoje, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te conduzir a um lugar de entendimento. Não é uma fé emocional, você entende? Você vai chorar aqui hoje, mas não é porque você está emocionado, é porque o Espírito Santo está agindo aí dentro, está mexendo em lugares que ninguém sabe, mas o próprio Senhor sabe. E existe um padrão nessa Bíblia que, apesar de ela ser assim brilhosa, que mulher tem dessas coisas, os homens nunca vão entender, né? Os homens vão dizer, aqui é uma Bíblia colorida, né? Mas a mulher tem dessas coisas. Nessa Bíblia aqui, de capa a capa, você vai ver Deus levantando homens e mulheres improváveis. Você vai ver Deus arrancando o homem da sua parentela, da sua terra, levando ele para uma cidade que ele nem disse qual era. Deus está levantando homens que estão dispostos a obedecer, mulheres que estão dispostas a obedecer a voz de Deus. Só que você só obedece com quem você tem relacionamento. Você só ouve a voz de quem você tem relacionamento. Por isso que nos últimos tempos Ele está restaurando o relacionamento da noiva com Cristo. Ele está hoje aqui. Sabe que noite vai ser essa? Uma noite de restauração de relacionamentos. Eu sei que na sua vida está cheio de relacionamento quebrado e rompido. Mas sabe de algo? Deus quer primeiro restaurar o seu relacionamento com Ele, porque se o seu relacionamento com Deus não for restaurado, os outros relacionamentos não se restaurarão. A restauração dos seus relacionamentos depende do tanto que você se entrega para Deus. Gente, seria muito fácil eu dar uma palavra aqui para levantar você e dizer vai dar tudo certo. A verdade é que o Evangelho não esconde que nós teríamos dias maus e que nós precisaríamos pegar uma cruz, ela ainda existe. Nós precisaríamos negar o nosso eu, isso é verdade. Ainda existe uma cruz para você carregar, já dizia Ana Paula Valadão. Ainda existe. Ainda existe renúncias. Ainda existe nãos que você precisa dar. Ainda existe lugares de autoridade que são seus, mas Deus não derramou porque você não está pronta. E o grande olhar de Deus para nós nesses dias é pegar mulheres, amadurecer elas, para que elas possam rapidamente tomar posse daquilo que Deus derramou sobre você. Às vezes você está orando, Deus, teu propósito para a minha vida, os teus sonhos, o teu chamado, derrama, Deus, filha, está tudo pronto. Mas é que tu não está pronta. Foi assim que Jesus falou do odre, não foi? Eu tenho um vinho novo para derramar, mas eu não posso derramar um vinho novo, porque o odre não está preparado. Então tudo aquilo que Deus vai derramar na nossa vida, Ele vai nos preparar antes. Quem está disposta? Tem certeza? Porque o vaso que o oleiro em Jeremias 18 estava mexendo, ele ficou estragado na mão do oleiro. Quando você se coloca na mão do oleiro, pode ser que você se estrague, que você fique informe, que você diga, não era assim, não foi para isso que eu me entreguei para Deus. Não foi para isso que eu vim na igreja. Não foi para isso. Eu achei que ia dar tudo certo, mas às vezes Deus permite que há algumas quebras na nossa vida para Ele nos refazer, para Ele refazer tudo outra vez. E sabe, a boa notícia é que esse oleiro, ele é persistente, ele não desiste de você. Ele não vai te deixar inacabada, ele não vai te deixar uma obra incompleta. Ele é fiel para completar essa obra até o final. Então, se você é uma mulher improvável, você se sente como esse vaso, inacabado, o Senhor está vindo aqui hoje, pegando a sua vida e te levando para esse lugar, de moldar você. É interessante que dos homens e mulheres que Deus levantou improváveis na Bíblia, nós vamos ver muitos, que davam desculpas realmente verdadeiras para Deus. Moisés disse
Como que eu vou ser teu porta-voz, Deus? Eu sou gago. Como é que Deus vai escolher de porta-voz um cara gago? Você escolheria alguém gago para te representar? Sabe de uma coisa? O nosso Deus foge dos padrões humanos. Enquanto o mundo escolhe fulano, Deus vai lá e escolhe Beltrano. Porque Deus, Ele não está interessado nas habilidades, Ele está interessado no nosso coração. Ele disse assim, olha, eu achei um homem segundo o meu coração, que foi Davi. É impressionante que Deus vai olhar sempre para aquilo que está dentro de você. E é por isso que as maiores transformações não acontecem fora. Elas acontecem dentro primeiro. E elas se exteriorizam. Elas vêm para fora. Eu quero te encorajar nessa noite. Coloca a mão aí no seu coração. A Bíblia fala que na parábola da semeadura lá, que um homem saiu a semear, a semente era a mesma, mas a terra era diferente. Tinha terra que era pedregosa, pedra de espinhos, pedras com um terreno duro, mas tinha uma terra muito boa. E a terra boa é aquela terra remexida e adubada. Nós vamos orar agora e vamos pedir para que o nosso coração seja essa terra bem remexida pelo Espírito Santo. Pai, aqui está a terra do nosso coração. Aqui é a fonte das nossas emoções, a fonte da vida. O Senhor pede para que nós guardamos o nosso coração em tantas situações. Mas o nosso coração agora é uma terra. Tira os espinhos, tira as pedras, tira, Senhor, todo o impedimento, tira todo o medo, toda a incredulidade, Deus. Tira toda a angústia, Espírito Santo. Começa a tirar agora toda a frieza espiritual, começa a arrancar. Remexe na terra desse coração agora, abre sulcos no meio dele. Começa a abrir fendas nesse coração, para que a semente da boa palavra, a semente do Senhor entre nesse lugar e dê muito fruto, que se transforme numa árvore tão grande, e que possa abrigar outros, e que possa alimentar muitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, Deus, não foi nós que nos escolhemos, talvez nós nunca nos escolheríamos, mas foi Deus que nos escolheu. E existem algumas mulheres aqui que estão presas por culpa. Você não consegue avançar porque você tem uma culpa dentro do seu coração. O Senhor está falando com você hoje, liberte-se dessa culpa, porque eu vou fazer você avançar nessa noite. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia, que está aí com você, em Mateus 25:14. Mateus 25:14. Antes de nós começar a leitura, você sabia que a frustração, ela é um presente de Deus? Quando Deus quer começar a mexer na nossa vida, Ele vai permitir algumas frustrações. E sabe, a frustração ela é usada, sabe em que momento? Quando Deus quer nos amadurecer, Ele nos frustra. Não tem coisa mais importante para amadurecer alguém, mais forte do que a frustração, do que as pressões da vida. Se você está debaixo de frustração e pressões da vida, eu quero dizer, Deus está querendo te amadurecer. E eu quero dizer mais do que isso, maturidade é um acesso. Existem algumas coisas que você só vai tocar a mão quando você amadurecer. Você sabe que uma pessoa com 16 anos, ela pode dirigir um carro, pode, mas ela não tem autoridade para dirigir. Ela vai precisar completar uma idade, uma maturidade para poder colocar a mão no volante e dirigir. E ainda com toda a maturidade, ela vai precisar se submeter a um processo para ser aprovada. Deus está falando com algumas mulheres hoje aqui. Você está pedindo para pôr a mão em coisas que você não está preparada ainda, e eu estou frustrando você porque eu quero te preparar. Eu quero te amadurecer. Maturidade é acesso. Então, não precisa nem enxugar tuas lágrimas, deixa ela rolar, chora mesmo. O Senhor está tratando contigo hoje, falando, filha, não importa as palavras, as frustrações, as pressões que você tem enfrentado nos últimos dias, tudo isso está te amadurecendo, está te tornando uma pessoa melhor. Vamos ler Mateus 25:14, diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem
que estava para fazer uma longa viagem. E ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. E ao primeiro ele entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa pequena quantia, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Eu tive medo de perder seu dinheiro, por isso eu escondi na terra e aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde eu não semeei, porque então não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. E em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem aos que têm 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado e terá grande quantia, mas o que não tem, mesmo que o que não tem lhe será tomado. E agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Uau! Esse é aquele tipo de palavra que a gente queria arrancar da Bíblia. E dizer que não tem, e dizer que não existe. E é interessante que é uma parábola que Jesus está contando. Olha que lindo, Jesus era tão precioso. Você já viu que quando tem algumas pessoas que querem pregar, querem usar palavras difíceis? Que você tem que pegar um dicionário para tentar ouvir essa pessoa? Ou até uma pessoa vai conversar com você e ela começa a usar aqueles verbos e você fica: meu Deus, para que tudo isso? Jesus era o oposto disso. Jesus, ele usava uma linguagem prática e uma linguagem que qualquer pessoa, até uma criança, poderia entender. É tão lindo que Jesus, ele é simples, gente. Ele continua sendo amável, manso, humilde de coração e simples. Se você falar com ele hoje, ele está o mesminho de 2000 anos atrás. Ele continua simples, manso e humilde de coração. E Jesus ainda fala conosco na nossa linguagem, sabia? Ele vai falar com você na sua altura. Jesus nunca, olha que interessante, a característica da oliveira. A oliveira, ela tem uma característica muito grande. Vocês lembram que a Bíblia diz que aquele que não dá fruto, lá em João 15, será cortado, mas aquele que dá fruto será podado. Vai haver podas. Olha, são 2 tipos de cortes, mas olha só que interessante, é corte, mas com 2 tipos de finalidades totalmente diferentes, 2 propósitos diferentes, porque a poda dá mais fruto, a Bíblia diz, mas o corte arranca, tira, decepa. E eu descobri que a oliveira precisa ser podada, porque a oliveira, quando ela não é podada, ela ganha uma altura muito alta. Gente, altura muito alta, é claro. Vocês vão ver que eu falo um pouco errado. Ela ganha uma altura muito, muito, muito alta. Então ela fica muito alta e as pessoas não conseguem colher o fruto dela, o que torna ela até perigosa. Porque as pessoas sobem numa árvore dessa para colher o fruto, pode cair e morrer. E uma criança não tem mais acesso ao fruto. E sabe o que acontece?
Quem cuida, quem cultiva a oliveira, precisa podar ela para que ela permaneça sempre do mesmo tamanho. Para que até uma criança possa colher o fruto dela. Às vezes Deus poda a gente para que a gente não perca a simplicidade do Evangelho. E até uma criança possa comer daquilo que nós estamos produzindo. Que até os pequeninos possam chegar perto de nós e entender aquilo que nós estamos falando. Eu quero repetir outra vez, o Evangelho não precisa de enfeite. O Evangelho só precisa ser vivido. A beleza do Evangelho é quando você é luz e sal nessa terra. Essa é a beleza do Evangelho. E Jesus, ele tinha esse poder de falar por parábolas de forma tão simples e humilde que qualquer pessoa entendia o que Jesus queria dizer. E Jesus está falando aqui sobre um servo que sai para uma viagem, mas antes ele pega a quantia que ele tem de talentos e ele distribui aos seus servos. E existem algumas riquezas nesse texto. Deixa eu te falar uma coisa, na Bíblia, eu sei que você ama ouvir ministrações no YouTube de pessoas que você se alimenta, e eu também me alimento, eu escuto também. Eu paro para ouvir homens e mulheres de Deus, nos meus afazeres diários, às vezes quando estou dirigindo meu carro, na minha vida, mas sabe de uma coisa? As revelações que me tocaram com mais profundidade, que transformaram a minha vida, não vieram do YouTube, não vieram das plataformas, vieram da palavra de Deus, quando eu permiti arrancar essa preguiça espiritual da minha vida e cavar a minha própria água e beber do poço que eu cavei com o meu Deus. E existem segredos ocultos aqui que você não tem dimensão, que podem transformar a sua vida. A água jorra dessa fonte, que mata a sua sede. Às vezes você vai num culto, mas você sai com sede. Você diz, eu quero mais, Deus. Eu preciso de mais. Eu não sei se você se cansou dessa vida religiosa inútil, rasa. Não sei se você está cansado disso. Eu não quero mais cultos vazios da presença de Deus, com teorias humanas. Eu preciso da presença do Espírito Santo. Eu preciso, eu sempre digo, Deus, se o Senhor quer me levar para as nações, me leva, mas não me deixa ir sem Ti. Eu não quero ter uma palavra bonita, vazia do Teu Espírito. Eu preciso que seja um trabalho em conjunto, que enquanto eu falo, o Teu Espírito fica ao redor. Eu preciso da Tua graça, do Teu favor. É para esse lugar que Deus está empurrando as mulheres. Eu sei que é maravilhoso fazer um culto, uma conferência de mulheres, todo mundo cheiroso, todo mundo bem vestida, mas sabe de uma coisa? O Senhor quer muito mais. Existem águas mais profundas. O rio de Ezequiel 47 ainda existe. E a Bíblia diz que aquele anjo media a água no tornozelo, ele sempre vai medir, filho, dá para chegar no joelho, vem. A gente vai, obedece até o joelho. Agora dá para medir até o teu quadril, até a tua cintura, vem. O anjo mede, e Ezequiel ia até a cintura. Filho, agora eu vou medir mais, 500, e agora vai chegar nos teus ombros, vem. Será que eu dou conta? Dá conta, vem. Aqui, filho, agora eu vou medir um tanto de água, que vai ser um rio que você não pode mais caminhar a pé. Você já não dá mais conta dele, você já não dirige mais ele, você já não controla mais nada, mas você vai fluir nas águas do meu Espírito. E é isso que Deus quer fazer hoje aqui. Eu sinto fortemente no Espírito Deus arrancando mulheres da piscininha infantil, do raso, levando você para um lugar profundo, de águas profundas. Eu percebo o Espírito Santo fazendo isso, amadurecendo você. E tem alguns segredos que o Senhor me mostrou. E o primeiro segredo dessa palavra, deixa eu abrir aqui também, para acompanhar junto com vocês. Mateus 25, me ajuda aí, gente. Quem é que guardou aí? 25, era só um teste. 25, 14. Tá. Deixa eu só botar aqui. 25, 14. A primeira coisa que ele fala, e eu quero falar para você uma coisa: Deus respeita a tua estrutura. Lembra do rio de Ezequiel? Ele não pegou e mediu diretamente para uma água que não dá mais pé. Ele foi fazendo um processo. Deus respeita os teus limites.
Só que respeitar limites não significa que você vai ficar sempre nesse limite, porque Deus não quer. Deus sempre vai ampliar os seus limites. Você observa, quando você está vencendo um desafio, lá vai vir outro. Quem é que já foi para a praia e já tomou 2 caldos? Esses dias, gente, foi a coisa mais feia do mundo. Eu fui ministrar em João Pessoa, aquele mar lindo, gente. Pensa no mar lindo. Se você não foi, vale a pena ir. Um mar maravilhoso, azulzinho, aquele turquesa. Calor, a água tu entra e é aquecida. Sabe quando o céu capricha no lugar? E aí eu fui para a água. Pela graça de Deus, eu ministrei num dia e falei para a pastora, me deixa aí no outro dia que eu quero ir para a praia. Eu fui para a praia toda feliz, só que eu não sabia que lá o mar, a maré sobe muito rápido. Então assim, tu está ali, de repente vem uma onda gigante e te engole. E eu estava toda feliz naquela água, adorando a Deus na água. Ai, Deus, obrigada por esse momento. De repente, quando eu olho, meu Pai, só deu tempo, gente, me pegou. Quando eu fui me levantar assim, tentando achar minha dignidade, já vinha outra. Quase fiquei sem roupa naquela... Sabe aquela onda que te arranca até o teu pensamento? Eu disse, meu Deus. E os desafios de Deus são assim. Quando você está tentando se equilibrar de um, já vem outro. Porque Deus, Ele não cansa de nos desafiar. Ele não cansa. Ele acha Gideão se escondendo do inimigo e diz assim, vem cá, meu poderoso guerreiro corajoso. Ele está falando, ei, o teu lugar não é aí nesse medo, o teu lugar é no lugar de coragem. Ele sempre vai te esticar. Lá na tua empresa, na tua casa, no teu trabalho, Ele sempre vai te esticar. Mas Ele vai primeiro respeitar qual é a tua estrutura. Ele deu para cada um, você vai ler a Bíblia conforme a sua capacidade. E aí está o problema. Porque Deus pega, dá para a gente 2 talentos. Fulaninha, 2 talentos. Aí você olha para a sua amiga, ela com 5. Já viu esse filme? Injustiça. Você já viu que a gente tem mania de falar injustiça? Que injustiça! Ela tem 5 talentos. Sabe de uma coisa? Aprenda a entender que a sua capacidade, o seu limite, não é o limite do outro, é a capacidade do outro. Eu estava vendo um desenho. Gente, eu queria ter o dom de desenhar, porque vem tanta imagem na minha mente, que agora tem uma menina desenhando meus pensamentos. Mas outro dia eu vi, se tem mulher que desenha aqui, eu quero te abençoar, para que você seja uma profeta dos pincéis, uma profeta, que seus desenhos sejam proféticos, que você ministre através desses desenhos, daquilo que Deus te der em nome de Jesus. E outro dia eu estava vendo uma pessoa que desenhou, o que ela desenhou? Uma girafa na água. Girafinha lá na água, bem feliz. Só que a melhor amiga da girafa é uma galinha. São super amigas, totalmente diferentes, mas são. É bom que Deus dá amizade assim para a gente. Aí a galinha chega assim e fala assim, miga, está muito fundo aí. Não, amiga, está no meu pescoço. O limite do outro não é o teu limite. E é por isso que muita gente pula na água, e muitas vezes se machuca, morre, sofre, porque quer viver na estação do outro, na vida do outro, no que o outro está vivendo. Mas Deus, Ele é pessoal, Ele vai te dar conforme a tua capacidade. E é por isso que Paulo diz o seguinte, Paulo fala uma coisa extraordinária, eu amo quando Paulo fala isso, ele fala, cada um tem a noção da sua capacidade, nem menos nem mais. Já viu que a gente tem problema com isso? Ou a gente fica se autocomiserando, eu não sou nada mesmo, mas às vezes é tudo mentira, é só para quem está ouvindo dizer, não, tu é sim, vem cá. Você já viu quando alguém vai elogiar o teu cabelo, você fala, mas está todo quebrado. Ai, que vestido lindo, comprei na promoção. Não precisa falar. Você não sabe receber, a gente não sabe receber um elogio. Nossa, como você está bonita, imagina, é tudo mentira, você está muito feliz. Porque mulher, engana-se quem pensa que ela quer ouvir um eu te amo. Ela quer ouvir outra coisa. Como você emagreceu, como você está jovem, não é? Você tem quantos anos? Não parece. Imagina, a falsa modéstia. Aí você sai com a boca que é só dente. Olho para você, só dente. Por
que a gente tem problema de aceitar algumas coisas? Agora eu aprendi. Nossa, como você está bonita, obrigada. Amém? Não precisa de falsa modéstia, obrigada. E a gente também tem problema com orgulho, de se achar mais do que é. Para nós o equilíbrio é difícil. Quer ver quando você pensa, ai, faria muito melhor. Pois é, mas Deus não deu para te fazer. Entendeu? Porque Deus conhece a tua capacidade. E a gente vai dizer assim, é igual essa xícara, né? Vamos dizer aqui que ela tem 300 ml, eu acho. Vamos botar assim. Ela tem 300 ml, né? Essa água aqui, ela vem com 510 ml. Ela não tem estrutura para aguentar todo esse líquido que está aqui. Ela tem uma capacidade. Aí, se o Senhor está com um jarro, vamos botar que isso aqui tem 2 litros de coisas maravilhosas, de algo lindo para a sua vida, e Deus começa a derramar, a sua capacidade vai aguentar até um ponto, depois tudo vai se perder. Por isso que tem coisas na sua vida que antes da hora você perde. É por isso que o filho pródigo perdeu toda a herança que ele tinha, porque não era hora de sair da casa do pai, não era hora de ele tomar posse da herança. Você já viu filho pegar a herança com o pai vivo? Ele não estava preparado. E é por isso que tem algumas coisas na nossa vida que se perdem, e só não se perdem porque Deus guarda elas e permite que a nossa capacidade aumente, porque Ele vai nos esticando. Estão comigo? Me amam ainda por isso? Então você tem uma capacidade, Deus vai respeitar ela, mas não vai te deixar nela. Anota isso. Porque Ele vai formar pressões e estruturas que vão romper, que vão fazer você crescer. Outra coisa que acontece nesse versículo, e eu quero falar para você. Ele ensina uma coisa: seja fiel aos pequenos começos. Seja fiel às coisas pequenas. Ser diligente no pouco, ser fiel no pouco. O ser fiel no pouco vai fazer toda a diferença. Sabe o que é isso? É uma prova. Quando você é fiel no pouco, Deus sinaliza que você está preparada para o muito. Não é o contrário. E o pouco é o pouco, gente. É o pouco mesmo. É fiel até, vamos botar assim, no troco. É fiel nas coisinhas pequenas. É interessante que ninguém nessa terra vai tropeçar numa montanha. A gente tropeça nas coisas pequenas. Ninguém perde, às vezes, a unção, a graça e o favor por coisas grandes. São pequenas coisas diárias, pequeninas, todos os dias. Lembram da vinha, que são as raposinhas que vão comendo as flores e que não permite que os frutos cheguem. São situações na nossa vida que nós não somos fiéis. Quantas mulheres casadas eu tenho aqui? Oh! Aleluia, a grande maioria. Tem solteiras aqui também, tenho, né? Mulheres solteiras. Sabe de uma coisa? Ser fiel no pouco é ser fiel lá dentro da sua casa. Eu lembro que há anos atrás eu queria dar rodopio aqui em cima. Eu queria ministrar. E lá em casa, só Deus sabe como é que as minhas gavetas estavam. E Deus falou um dia assim para mim, sabe aquela gaveta que tem vela, convite de aniversário, lembrancinha da festinha? Pilha que tu não usa mais, pilha desgasta que era para te jogar no lixo, está lá dentro. Conta de luz de 10 anos atrás. Você precisa organizar a sua casa, você precisa pôr em ordem a sua vida antes de você querer pôr em ordem, organizar qualquer coisa fora de você. Seja fiel nas pequenas coisas que eu te dei. Às vezes a gente quer uma mesa nova, você tem lá uma mesa quebrada, ruinzinha. Sabe de uma coisa? Seja grato pela mesa pequenininha, seja fiel a ela, limpe ela. Gente, eu conheço pessoas que moram em casinhas simples, mas são fiéis no pouco, limpam aquela casinha, organizam como se fosse um palácio. Quando você é fiel nas coisas pequenas, você está sinalizando para Deus, eu posso te dar coisas novas, coisas grandes, eu posso confiar em você. É um teste. Quando você cuidar bem da sua família, quando você cuidar bem da sua casa, você está sinalizando, ei Deus, eu sou uma mulher que posso restaurar outras mulheres. Mas quantas mulheres
pegam um Instagram, ou pegam outro lugar, querem discipular pessoas, mas você vai olhar para a vida dela é destruída. Não é a sua fala, não é o que você... Gente, não é o que eu estou falando, é quem eu sou. É a sua vida que ministra. Eu sei que hoje a gente vai ouvir palavras que acredite em você, você vai conseguir, vai. Sabe de uma coisa? Espera, calma. Como é que está a sua vida? Pensa agora, o teu guarda-roupa hoje, como é que ele está? Larissa, nunca mais traz essa pastora, pelo amor de Deus. As pequenas coisas sinalizam se nós somos fiéis ou não. Aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Aí você está chorando, ai, a minha vida está estagnada, parece que nada vai, não tem nada que vai para frente, nada dá certo. Você está sendo fiel nas coisas pequenas. Davi foi fiel com as poucas ovelhas que ele tinha. Olha que interessante, quando Davi foi convidado pelo pai para levar comida para os irmãos, eu acho tão linda essa parte da Bíblia que passa desapercebida. A Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas de um pequeno rebanho. E ele então chama um pastor e pede, cuida das minhas ovelhas enquanto eu vou estar fora. Sabe aquele tipo de pessoa que não desguarnece a casa e a vida? E a Bíblia diz que quando ele chega lá para entregar comida para os irmãos, ou ver a batalha, o irmão dele, que estava meio enciumado, falou assim, ó, o que tu quer aqui? Vai lá cuidar daquelas tuas poucas ovelhas. Ah, mas ele não sabia que eram poucas ovelhas que estavam aprovando Davi a ser o novo rei de Israel. O pouco te aprova para você ser colocada no muito. Às vezes você se sente reprovada por Deus. Se você se sente reprovado o tempo todo, sabe por quê? Olhe para os detalhes pequenos da sua vida. Gente, eu observo as pessoas nos detalhes, porque eu sou muito observadora. Tem mulher aqui que também deve ser observadora. Você chega num lugar, você faz o raio-x. Você temperatura, você já faz tudo. Você sabe como é que aquela pessoa é. Isso é uma graça que Deus dá. Discernimento. Mas é nos detalhes que as pessoas vão se revelar. Quantas vezes você já recuou com pessoas porque num detalhe você percebeu um descuido? Quando a gente vai escolher a escolinha do nosso filho, quando ele é pequeno, a gente vira uma águia dentro daquela escola. A gente vai olhar tudo. E são os detalhes que nos conquistam. São os detalhes que aprovam você ou te desaprovam. E foi uma coisa interessante. Jesus pontuou ali, ser fiel no pouco, porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Eu queria te fazer uma pergunta, o que Deus tem confiado nas tuas mãos? Faz uma reflexão aí. Talvez você está cansada, frustrada, você quer viver outras coisas, mas você tem sido fiel a que Deus tem colocado na sua mão. Terceiro, a sua posição define o seu destino. Achei tão interessante aquela música que cantaram, acho que foi por último, que Deus, Ele fez Deus proveu o Espírito Santo, mas a entrega é nossa. Deus fez o fogo, mas nós somos o sacrifício. Olha que interessante. Imagina que aqui na frente tem um rio maravilhoso, lindo, barulho da água, né? Um rio aqui. E a gente admira a beleza do rio, a transparência da água, as pedras. O rio Deus fez, mas o pular na água é nosso. Ele não vai nos jogar na água. Noé fez a arca, obedeceu, fazer chuveira com Deus. Tem algumas coisas que é Deus, tem outras coisas que é você. E a sua oração hoje deve ser: Deus, eu preciso de sabedoria naquilo que eu preciso deixar o Senhor ser Deus e naquilo que eu preciso me mover. Porque nós trocamos. Nós queremos que Deus construa a arca e nós vamos fazer chover. Ou nós esperamos a chuva para construir.
Deixa Deus sinalizar no seu íntimo, no seu secreto, o que você precisa se mover, aonde você precisa estar. Esses homens receberam talentos, tiveram seu destino afetado pela resposta que deram ao que receberam. Você vai ver que, eu assim, meu Deus, parece que Jesus disse assim, ele quis dizer, sabe por que aquele recebeu um só? Porque Jesus é aquele que conhece o nosso coração. Porque parece que Deus sabia que ele iria esconder aquele talento. Por que Deus deu 5? Lembra do que eu falei primeiro? Ele respeita a nossa capacidade, mais do que isso, Ele nos conhece. E a sua atitude, dos talentos que Deus tem colocado na sua mão, vão definir onde você está amanhã. Tem mulheres que Deus colocou talento na sua mão, mas o medo te impede. Você tem medo? Ai, não, o que é que vão pensar de mim? Tem muitas mulheres presas nesse formato, que vão pensar de mim. Gente, deixa eles pensar. Não muda quem você é, não muda a sua história. O que muda é a sua postura e a sua posição. Seja corajosa. Quando Deus falou para você assim, siga em frente, vá em frente. Tem mulheres aqui que têm dons específicos que Deus deu para você, mas estão enterrados. Você fez igual esse servo mau, você enterrou porque você tem medo de Deus. E olha que interessante, a visão que ele tinha de Deus definiu a postura dele. A visão que você tem de Deus vai definir a sua postura. Tem muitas mulheres dentro das igrejas que olham Deus como um pai carrancudo, como um Deus que está pronto a destruir a vida delas pelos erros que elas fizerem, que na verdade não, Deus está preparado para te aprovar. Deus quer te puxar para perto, Deus quer te chamar para perto dEle, te encher do Espírito e te fazer alavancar naquilo que Ele te chamou. Uma coisa que eu glorifiquei a Deus nessa pandemia, tantos talentos vieram para fora. No meio do desespero, mas vieram. Deus tirou muita gente da zona de conforto. Mulher que fazia bolo só para as amigas, daqui a pouco ela já tem uma boleria, já está famosa, já está fazendo. Gente, eu conheço gente que explodiu, que desenterrou tudo que tinha. Fora os talentos que Deus colocou no seu coração, mulheres que são encorajadoras, mulheres que ministram, mulheres que têm dom da palavra, que estão enterradas por medo. Medo. E Deus está falando assim, eu quero arrancar o seu medo hoje. Porque a forma que você vê Deus molda a sua forma de viver. Olha que interessante. O que você acredita sobre Deus irá inevitavelmente moldar a forma como você vive e se relaciona com as promessas de Deus. E a gente vai ver um principado, principalmente no Brasil, de orfandade. Porque o pai é aquele que vai nos conectar com Deus, sabia disso? Que a figura paterna, o nosso pai terreno, biológico, é o sinalizador de quem é Deus na nossa vida. E quando nós tivemos a nossa paternidade ferida e machucada, nós temos dificuldades de nos relacionar com Deus. E a forma como você vê Deus define as suas atitudes. Olha que interessante isso. E muitas de nós estão travadas porque nós ainda estamos debaixo de uma paternidade ferida e machucada. Não conseguimos ver Deus como um pai, como Ele é. Jesus fez algo que chocou os fariseus naquela época. Ele disse assim, quando vocês forem orar, vocês vão chamar Ele de Pai. Os fariseus não chamavam Deus de Pai nunca. Isso era um escândalo. Jesus disse, quando você for orar, chama Pai Nosso. Mas você já percebeu como a gente passa desapercebido dessa parte da oração do Pai Nosso? Vamos orar um Pai Nosso, que está... Você nem está ligada. Que Jesus ensinou a chamar de Pai. E não somente Pai, Jesus usou uma expressão hebraica. Ele disse assim, quando você for orar, você vai chamar Abba Pai. E o que é Abba Pai? Quando uma criança, naquela época, quando uma criança de 2 aninhos, ela começa a entender o que é pai e o que é mãe, ela não sabe a dimensão de uma paternidade. Ela não sabe onde o pai trabalha, se o pai é bom, se o pai é ruim, ela não sabe nada do pai.
Ela não sabe que formato vive o pai, mas ela fala ali, meu papá. Os nossos filhos não são assim? Eles não sabem se o nosso marido é entregador de pizza ou se ele é líder numa multinacional. Eles não sabem. Eles chamam de papai, papá. Apesar de que eles chamam mamãe primeiro, graças a Deus. Lá em casa tinha uma briga. Meu marido dizia, a minha filha fala, mamã, com 9 meses. E meu marido, não, é papai, tenho certeza. Falei, ô ilusão. E a criança vai dizer, papá. Mas ela não sabe ainda tudo sobre ele. Olha o que Jesus está dizendo. Quando você fala, Abba, Pai, você não sabe ainda a grandeza de Deus. Você não sabe ainda quem Ele é, mas você identifica assim, esse aqui é aquele que me provê, esse aqui é aquele que me cuida, esse aqui é o meu Pai, esse aqui é o meu Deus, eu sei quem Ele é. Apesar de que eu ainda não saiba tudo sobre Ele, Ele é o meu porto seguro. Era isso que Jesus estava falando, não importa se você não sabe tudo de Bíblia, não importa, apenas corra para Ele, chame Ele de Abba, Pai. Meu paizinho querido, papai. Porque a visão que você tem de Deus vai mudar o seu destino. E a cura da paternidade é um dos lugares que o Espírito Santo tem vindo nos últimos dias, são as nossas raízes profundas. Talvez a sua amiga que está aí do seu lado não sabe a sua história com seu pai. Talvez essa seja uma história que você nem gosta de comentar com ninguém. E Deus está vindo hoje com cura e restauração nessa área, porque Ele precisa. Gente, Deus não cura na superfície. Deus cura nós nas raízes, nos lugares mais profundos da nossa vida. A sua visão de Deus molda como você vai lidar com os talentos que Ele deu para você. Porque esse homem enterrou, porque ele disse, ele era um senhor que semeava, que colhia onde não semeava, ele era mau. Quantas vezes você se afasta de Deus porque você vê um Deus mau, um Deus que não te ama, você não se sente amada por Deus, você tem dificuldades. E você vive nesse processo de rejeição e você se esconde daquilo que Deus tem para a sua vida. 5. Não enterre, não esconda o seu talento. Por favor, não faça isso. Ainda que a sua capacidade seja de 2 talentos e não de 5, pegue os seus 2 talentos e faça dele mais 2 talentos. Porque ele é a entrada para o muito que te espera. Às vezes uma resposta sua correta numa situação muda todo um destino e muda toda a sua vida. Eu falei na última quinta, na reunião de mulheres, usada ou aprovada, o que nós queremos? Sermos usadas por Deus ou aprovadas por Ele? E para sermos aprovadas, nós vamos precisar do quê para ser aprovada por Deus? Fazer a prova, tu viu? Tu viste que eles reprovaram tudo lá no... Eu falei, o que é preciso para ser aprovado por Deus? Obediência. Porque o crente gosta de espiritualizar tudo, né? Obediência. A outra falou, renúncia. Gente, para ser aprovado tem que fazer a prova. E Deus vai estabelecer provas para nós. E algumas situações da nossa vida são provas do Senhor, que vão nos tocar, que vão nos aprovar. O Espírito Santo está aqui hoje falando para você, o que você tem enterrado, filha, traz para fora hoje, ainda dá tempo. Jesus não voltou, o Senhor não voltou para olhar ainda. Ainda dá tempo de você desenterrar esse talento. Ainda dá tempo de Ele curar você. Ainda dá tempo de você viver as promessas de Deus. Para quando nós estamos no Senhor, nunca é tarde. Sempre esse GPS vai recalcular novamente a rota e te levar no lugar que você nunca deveria ter saído. Eu vejo Deus hoje aqui levantando mulheres, falando para você, ei, quem mandou você se esconder? Quem mandou você ter medo dos outros? Hoje nós vamos enterrar, sabe o quê? Nós vamos enterrar aquela palavrinha que os outros vão pensar. Nós vamos enterrar hoje junto aqui. Nós vamos desenterrar os talentos. E pouco importa o que os outros vão pensar diante daquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Deus está levantando mulheres em Bauru. Deus está levantando mulheres em cada cidade representada no estado de São Paulo. Deus está levantando mulheres por onde os olhos do Senhor estão passando. E são mulheres como Davi, que tem o coração de Deus. São mulheres que deixam pessoas cuidando das suas poucas ovelhas. Elas não desprezam o pouco para agarrar o muito, elas são fiéis.
Sabe por que Deus está levantando as mulheres improváveis? Porque elas vão bater no peito e dizer, não tem nada a ver comigo. Não sou eu, tudo é dele, não é meu. Não foi eu que fiz, eu não posso reproduzir isso. Eu lembro que outro dia uma pessoa me perguntou, eu queria um curso contigo para entender como é que é esse negócio das mulheres. Hoje lá vai 2.500 mulheres a cada 15 dias, mulheres do Brasil inteiro. Pastor, ensina a nós. Eu falei, gente, não tem a ver comigo. Se eu ensinar para vocês, eu tô despregando aquilo que eu falo, é o próprio Espírito. Agora, se tem algo que eu posso dizer, corra para Deus, vai para o teu secreto, vai te esconder. Porque quanto mais Deus te esconde, mais Ele pode te usar. Uma coisa que Deus corre é das vitrines. Deus ama o que está lá escondido. Porque a vitrine já tem a sua recompensa. Não é assim que Ele disse? Quando você ora publicamente, você tem uma recompensa. Mas quando você ora no secreto, você tem outro tipo de recompensa. E Deus está procurando as mulheres que estão procurando e buscando a recompensa do secreto. Há um fluir do Espírito Santo aqui nessa noite. Deus está falando para você, filha, eu não quero mais que você enterre as habilidades e dons que eu te dei. Filha, tem coisas que você vai precisar voltar e cuidar. Ovelhas que estão largadas na mão de lobos. Talvez sua família está largada, os seus filhos. Talvez você vai precisar dizer não para algumas tarefas, algumas coisas. Talvez você vai precisar se posicionar. Cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Talvez você vai precisar fazer um caminho ao contrário do que as suas amigas estão fazendo, porque você já entendeu que a estação dela é dela e a estação sua é sua. O Espírito Santo quer realinhar o coração de muitas mulheres hoje aqui. Eu vejo graça do céu nesse lugar. Eu vejo o Espírito Santo realinhando você. Mulheres, há um convite nessa noite para você. Há um convite, o Espírito Santo está te chamando para ficar mais perto dEle. Eu vejo muitas mulheres aqui cansadas, com uma apatia espiritual, sobrecarregadas. E sabe de uma coisa? Você que é mãe sabe do que eu vou falar. A pior coisa que podem fazer com os nossos filhos antes das refeições é dar chocolate para eles. Porque a gente sabe que o que vai nutrir não é o chocolate, mas é o almoço, é o jantar. E muitas vezes os nossos filhos perdem a fome daquilo que é essencial por coisas que são distrações e que na verdade são calorias vazias. Muitas de nós chegam muitas vezes na presença de Deus sem fome porque você tem o Netflix, você tem o Instagram. Tem gente rindo de nervosa. Mas é verdade. E a gente é tomado por uma preguiça espiritual, que a gente fala, pastora, ora, pastora. Já viu o crente 6 horas? 6 horas por mim. 6 horas por mim. E a gente vive uma vida medíocre, cristã. A gente vive uma vida que a maioria de nós não leu a Bíblia inteira até hoje. Só lê aqueles versículos chavões. A gente se diz cristão, mas não segue a Cristo. A gente diz que ama Jesus, mas odeia o outro. A gente precisa da misericórdia do Senhor na nossa vida. Nós precisamos estar com fome e sede dEle. E talvez para você ter fome e sede dEle, você vai precisar parar de comer algumas besteiras. Porque a mesa que você se alimenta define você. Aquilo que você se alimenta define você. Você é o que você come, já diziam os nutricionistas. Espiritualmente, da mesma forma, você é aquilo que você come. Deus está chamando, Deus está colocando hoje aqui uma mesa, um banquete para você. Para que você se alimente daquilo que é do céu para a sua vida. Você pode se colocar de pé. Eu vejo o Espírito Santo nos empurrando para um lugar de maturidade nessa noite.